Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te, depressa. As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este feliz
gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do que os temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que o esperam com amor, a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja. E as portas do inferno não irão te derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, caros irmãos, celebramos com alegria neste domingo a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Este dia, essa solenidade tão importante para todos nós, para toda a igreja, pois nos faz celebrar com a vida, com o testemunho destes apóstolos, a missão e a vocação de toda a igreja. A vocação de seguirmos, dando continuidade à missão iniciada pelo próprio Senhor, de anunciarmos a todas as pessoas, até os confins da terra, a palavra do reino de Deus, a palavra de vida, a palavra de salvação, através de gestos que gerem vida plena para todos os filhos e filhas de Deus. Então, juntar numa festa só esses dois apóstolos, é justamente porque eles são considerados como as duas grandes colunas da igreja, na qual se sustenta esse edifício espiritual que é a Igreja de Cristo, do qual nós fazemos parte e somos chamados a ser as suas pedras vivas. Pedro, representando assim, digamos, a igreja em toda a sua estrutura, toda a sua hierarquia, ele que, como ouvimos no Evangelho, recebeu de Cristo o primado, a missão de estar à frente da igreja, confirmando na fé os seus irmãos, e recebeu do Senhor as chaves do reino dos céus, para ligar e desligar, ou seja, para fazer esta ligação entre o céu e a terra. Pedro representa toda a igreja, e hoje continua presente, dirigindo, guiando a igreja de Jesus na pessoa do Papa Francisco, sucessor de Pedro, que hoje vive essa missão primazia na vida da igreja. Paulo representa toda a dimensão missionária da igreja, a igreja que não pode ficar fechada em si mesma, mas a igreja que deve levar até os confins da terra o anúncio e o testemunho de Jesus Cristo. Por isso, na vida destes dois apóstolos, nós temos como que a síntese de toda a missão, de toda a realidade da igreja. E por isso, a importância de que toda a comunidade celebre esta solenidade. Por isso que para nós no Brasil, essa solenidade é sempre celebrada no domingo, próximo ao dia 29 de junho. Que nós sabemos que o dia 29 de junho é o dia em que a igreja celebra, faz memória desses dois apóstolos nessa solenidade. Porém, para nós, então, no Brasil, nós celebramos sempre, quando o dia 29 cai no meio da semana, sempre no domingo mais próximo. Por isso, estamos hoje, nesse dia 28, já celebrando essa solenidade, para que toda a comunidade de fé tenha a possibilidade de poder participar de um momento de celebração tão importante na vida da nossa igreja.
Pois, como disse, celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar a vida, a missão, a vocação de toda a nossa igreja. E é preciso que nós busquemos no testemunho desses dois grandes homens de fé o exemplo para a nossa própria vida. Que possamos olhar, nos fortalecer na vida, no testemunho que eles deixaram para nós, para que nós que somos a igreja hoje presente no mundo, possamos viver com a mesma alegria, com a mesma fidelidade, com o mesmo ardor, com a mesma coragem, aquilo que eles viveram no seu tempo. Por isso que o centro hoje de toda essa liturgia gira em torno do questionamento, de quem é Jesus para nós. Claro que sempre o centro de tudo o que nós vivemos, e principalmente daquilo que celebramos na igreja, o centro é sempre Jesus Cristo. E ao celebrar hoje esses dois apóstolos, nós celebramos o Cristo que eles testemunharam com a sua vida, a ponto de derramarem o seu próprio sangue por Cristo. Doaram por ele a sua vida, da mesma forma que o Cristo na cruz entregou a sua vida por cada um de nós. Por isso que a igreja celebra de vermelho esta solenidade dos apóstolos, recordando o seu sangue que foi derramado por Cristo. E foi derramado com coragem, para viver até o fim a missão que do Senhor receberam. E assim, então, nós somos chamados a ver no testemunho destes homens a maneira como nós também somos chamados a servir a Cristo e dar no mundo o verdadeiro testemunho do Senhor. Mas para isso, como eu disse, é necessário que nós hoje nos perguntemos: quem é Jesus para mim? Esses homens viveram e deram testemunho de Cristo até o fim, a ponto de darem a sua vida por Ele, cada um do seu modo, os dois que foram martirizados em Roma, Pedro na cruz, sendo crucificado como o Senhor, porém de cabeça para baixo, e Paulo degolado pela espada. Cada um do seu modo entregou a sua vida por Cristo, pela missão que receberam do Senhor. Mas eles chegaram até este ponto porque eles tinham clareza de quem é Cristo na sua vida. Eles não tinham dúvida sobre a presença de Cristo na vida deles e o que Cristo representa para cada um deles. Então é preciso que nós, que queremos também viver com a mesma coragem, com a mesma fidelidade a nossa vida de fé, nós também hoje possamos, à luz da palavra de Deus, perguntar-se para si mesmo: quem é Cristo para mim? E essa pergunta será fundamental. O nosso testemunho, o nosso discipulado, o nosso serviço na igreja depende muito da resposta que nós damos a esta pergunta: quem é Jesus para mim? Por isso nós ouvimos hoje neste evangelho de São Mateus que Jesus se dirige com os seus apóstolos a Cesareia de Filipe, a região mais distante, mais afastada de Jerusalém, longe de toda a agitação da grande cidade, ali da capital, do centro político, econômico, religioso. Mas Jesus chama eles ao encontro, a algo mais à parte, mais reservado, para lhe fazer essas perguntas que são fundamentais. Primeiro, o Senhor pergunta aos seus apóstolos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo que eu sou? E o povo aqui, eles se referem àqueles que viram, que presenciaram tantos sinais que o Senhor realizou, tantas curas, milagres, a multiplicação dos pães, que ouviram tantas vezes a sua pregação, mas que não caminham tão próximo com o Senhor. Mas já viram, já estiveram presentes em algum momento com Jesus e devem ter alguma ideia sobre Ele. Então Jesus quer saber, diante de tudo aquilo que Ele viveu, que Ele realizou no meio do povo, o que o povo pensa dele? Quem o povo diz que Ele é? E nós vemos pela resposta dos apóstolos que o povo não tem ainda assim uma segurança sobre quem é Jesus. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. O que nós podemos dizer é que o povo, no geral, vê em Cristo um homem de Deus. Por isso, relacionam a pessoa de Jesus, a pessoa de João Batista, de Elias, de Jeremias, ou seja, a figura dos profetas.
Eles veem em Jesus um profeta, ou seja, alguém que fala em nome de Deus, alguém que veio enviado por Deus. Porém, eles veem em Jesus, digamos assim, apenas mais um profeta. Eles não veem em Jesus aquilo que é o seu grande diferencial, de que Jesus não veio somente da parte de Deus, mas é o próprio Deus no meio de cada um de nós. E justamente por não terem essa firmeza, justamente por não verem essa grande novidade que é Cristo na nossa vida, eles não o seguem com tanto empenho. Estão com o Senhor no momento que Ele realiza o milagre, no momento que Ele multiplica o pão, no momento que Ele cura, que Ele liberta. Aí seguem a Cristo, vão, aquela multidão seguindo o Senhor aonde Ele vai. Mas quando o Senhor usa uma palavra mais dura, quando Ele começa a falar das exigências do reino, das exigências do seu julgamento, aí o povo se dispersa. Por quê? Porque vem em Cristo mais um profeta, mais alguém que fala de Deus. Então, da mesma forma que ele fala, outras vezes fala algo mais bonito. Então a gente segue até onde nos convém, até onde eu estou achando bom. Passou disso, vamos seguir a outro. E assim é a realidade que nós vemos em tantas situações ainda do nosso meio. No mundo em que nós vivemos, onde se fala tanto de Jesus. O nome de Jesus está em tantos lugares, está aí na televisão, no rádio, em todos os meios de comunicação, aí nas redes sociais, tantas publicações falando de Jesus. As pessoas falam de Jesus aí a todo momento, levam o nome de Jesus estampado nas roupas. Mas de que Jesus se trata? Como que essas pessoas de fato entendem quem é Jesus? E para muitos Jesus é apenas mais um que fala bonito, é mais um que fala de Deus, é mais uma pessoa importante, mas às vezes como tantos outros. E com a mesma facilidade com que estão ali seguindo a Cristo, às vezes deixam de seguir o Senhor para seguir outros caminhos, para seguir outros que falam também que bonito, que tem uma palavra às vezes que agrada mais naquele momento, mas não o seguem com firmeza, não têm a coragem de deixarem de lado a sua vida, de renunciarem a tantas coisas no mundo para colocar-se a serviço do Senhor. É por isso que muitos no mundo, muitos na nossa sociedade se dizem cristãos, mas estão longe de viver aquilo que Cristo nos ensina. A gente vê a grande incoerência aí no nosso mundo, na nossa sociedade brasileira, onde a grande maioria da população se diz cristã. E infelizmente o que a gente mais vê crescer no Brasil são as situações de injustiça, as situações de pecado, de afronta à vida, à família, de desrespeito com a vida humana, de um próprio desrespeito com Deus, com os valores evangélicos. Por quê? Porque muitos seguem Jesus por seguir. São cristãos apenas da boca para fora, mas não têm uma consciência na sua vida de quem de fato é o Senhor. Por isso que Jesus depois se dirige para os seus apóstolos, que são aqueles que caminham mais de perto com Cristo. Eles não estão vendo apenas de longe, eles estão apenas seguindo o Senhor em momentos aí determinados, mas estão sempre com Ele. São as grandes testemunhas de tudo aquilo que Jesus realiza no mundo. Então Jesus quer saber se eles têm uma visão diferente dessa do mundo, dessa das pessoas no geral. E Jesus pergunta: e para vós, quem eu sou? Quem vós dizeis que eu sou? E Simão Pedro, aquele que fala em nome dos 12, ele diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí sim, Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um homem que te revelou isso. E não poderia ser, porque nós vemos na resposta anterior, os homens, o mundo não sabe, não tem clareza de quem é Jesus. Mas foi o Pai que o revelou. É o Pai que revela para os apóstolos, para a igreja, para aqueles que caminham mais intimamente com Jesus, quem de fato é o Senhor. Ou seja, para a igreja, para os discípulos, para aqueles que seguem a Cristo de perto, Jesus não é mais um profeta.
Jesus não é mais um que veio em nome de Deus, mas é o próprio Deus que veio nos visitar. É o próprio Deus encarnado que armou a sua tenda no meio de nós, para nos conduzir no caminho da vida plena, da vida eterna, nos ensinando a viver o amor, né, em toda a prática da nossa vida. Então este é o grande diferencial. Por isso que após essa resposta de Pedro, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e as forças do inferno jamais poderão vencê-la. Ou seja, a igreja de Cristo, ela se constrói em cima da rocha firme que é a fé de Pedro, que é a fé da igreja, que não vê Jesus como mais um, mas o reconhece como o próprio Deus no meio de nós. E aí a palavra de Jesus é uma palavra que tem um peso do qual nenhuma outra pode ter. E por isso que nós o seguimos com toda a nossa vida. Por isso que nós fazemos renúncia. Por isso que deixamos tantas coisas neste mundo para fazer aquilo que Cristo nos diz. Porque Ele é Deus no meio de nós. E por isso nós temos que seguir. Por isso não há nenhuma outra palavra que nos leve para a salvação, a não ser a palavra de Cristo. Como em outro momento também Pedro vai dizer: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, irmãos, é preciso que nós, como membros da igreja de Cristo, essa igreja fundada sobre a rocha firme, que é a fé de Pedro, que é a fé apostólica, nós hoje possamos renovar a nossa fé e reconhecer que Cristo não é mais um, mas Ele é de fato o Senhor das nossas vidas. E por isso nós devemos segui-lo sempre em tudo aquilo que Ele nos diz. Não só seguir naquilo que nos convém, não só seguir, né, quando eu preciso alcançar uma graça, alcançar um milagre, mas segui-lo sempre na nossa vida, porque somente Ele tem palavras de vida eterna, somente Ele pode nos dar a graça, a salvação. E é por isso, e tendo sempre essa consciência na nossa vida de quem é Cristo para nós, é que nós de fato o iremos seguir e servir da maneira que deve ser, a ponto de darmos também a nossa própria vida, se for necessário, para vivermos com fidelidade a missão que Ele confiou a todos nós. Porque Jesus deixou essa grande missão para a igreja aí na pessoa de Pedro. Jesus diz: por isso eu lhe entrego as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado no céu, o que tu desligares na terra será desligado no céu. E esta é a missão que Cristo deixou para a igreja, de ser esse sinal, essa ligação entre o céu e a terra. E Pedro é aquele que está à frente de toda esta missão da igreja. E após Pedro vão aí os papas que, em toda essa sequência histórica, estão aí há mais de 2000 anos, levando adiante esta missão de Pedro, de estarem à frente da igreja, confirmando na fé os seus irmãos, vivendo, sendo esse grande sinal de unidade de todos os discípulos e missionários de Jesus. Hoje, na pessoa do Papa Francisco, que só está onde está, por quê? Porque ele sabe verdadeiramente quem é Cristo na sua vida. Então, cada um de nós, como batizados, dentro da missão, da vocação que nós temos na igreja, para nós vivermos com fidelidade o nosso ser cristão, é preciso eu sempre ter essa consciência de quem é Cristo na minha vida. Cristo é Deus, Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. E por isso, a Ele nós entregamos a nossa vida. A Ele realmente nós vivemos o seu ensinamento, tudo aquilo que Ele nos diz, porque a sua palavra é palavra de vida, é palavra de salvação para todos nós. E por isso nós nos comprometemos verdadeiramente com Ele, da mesma forma como os apóstolos se comprometeram. E hoje então nós somos chamados a partir daí a ver na vida desses apóstolos como que eles, a partir dessa consciência de quem é Cristo, viveram a sua missão, a ponto de entregarem a sua vida por Cristo. Nós ouvimos aí então a primeira leitura de hoje, tão belíssima para todos nós.
Nesse momento em que Pedro, vivendo aí a sua missão, estando à frente da igreja, e assim como Cristo, pela sua missão, pela fidelidade à missão que recebeu do Pai, incomodou tanto as autoridades, agora é a vez dos seus discípulos, daqueles que continuam a sua missão. E nós vemos a grande perseguição de Herodes contra a igreja de Cristo, seguindo de todas as formas aqueles que seguiam o Senhor. E essa perseguição chega também a Pedro, que é a grande liderança dos cristãos. E Pedro é colocado então na prisão no dia dos ázimos. E Herodes está esperando passar então aí a festa da Páscoa para poder martirizar Pedro, agradando assim aos judeus, querendo fazer um grande espetáculo com a morte de Pedro. Mas nesse momento em que Pedro está sofrendo essa perseguição, está lá na cadeia, sofrendo por Cristo, a igreja lá fora está rezando cessantemente por ele. A igreja está unida em oração por Pedro. E o Senhor atende à oração da igreja. E o Senhor envia o seu anjo para libertar Pedro da prisão. E assim, restituindo a Pedro tudo aquilo que é necessário para que ele continue a sua missão junto à igreja de Cristo. O anjo manda que Pedro calce as sandálias, que é o símbolo da missão, que coloque o cinto, o símbolo do serviço, que vista a capa, o sinal ali de dignidade. E Pedro é liberto daquela prisão. Ou seja, Deus atende a oração do seu povo e Deus não abandona aqueles que lhe são fiéis. E por mais que estejamos passando por situações, por momentos tão difíceis, né, de tanto sofrimento, de tanta perseguição, o Senhor está sempre do nosso lado. Com certeza, em nenhum desse momento, por conta principalmente da oração da igreja, Pedro, mesmo na prisão, não se sentiu sozinho, não se sentiu abandonado. Porque ele sentia na sua vida o conforto da oração da igreja. E olha, meus irmãos, então, que exemplo belíssimo que as primeiras comunidades deixam hoje para nós. Diante dos irmãos que sofrem, diante dos irmãos que padecem dificuldades, perseguições, angústias, nós como igreja devemos estar sempre rezando. Devemos estar sempre rezando uns pelos outros. E é justamente a nossa oração que nos fortalece na nossa caminhada de fé, para que possamos testemunhar até o fim o nome do Filho de Deus. É na oração. Então é preciso que nós hoje possamos também refletir como que eu, membro da Igreja de Cristo, estou hoje rezando pelos meus irmãos e de modo especial por aqueles que estão à nossa frente, que têm a missão de conduzir o rebanho de Cristo, começando pelo Santo Padre, o Papa, sucessor de Pedro, que sofre também todos os dias todo tipo de perseguição, às vezes até mesmo dentro da igreja, por aqueles que não concordam com o seu jeito de ser, com a sua maneira de conduzir o rebanho do Senhor. E nós estamos rezando pelo Papa, estamos rezando por Pedro. Então é preciso que hoje nós possamos refletir pelo nosso bispo, que é aqui para o sucessor dos apóstolos. Ele é o apóstolo presente aqui no meio de nós. E nós rezamos por ele, para que o Espírito Santo o conduza, o ilumine sempre nas suas decisões, né, na sua maneira de governar a nossa igreja. Estamos rezando pelos nossos padres, pelos diáconos. E rezando, meus irmãos, como eu disse, uns pelos outros, por todos os outros irmãos de comunidade. A gente sabe que a vida, né, dentro da igreja, a vida de comunidade, não é algo fácil. É difícil, muitas vezes, a convivência com os irmãos. Mas muito mais do que falar mal, do que ficar criticando o outro, é preciso rezar. Rezar pela conversão, rezar para que Deus dê força, ilumine, para que todos possamos estar bem fortalecidos nessa tão árdua missão que Ele deixou para nós. Então a oração é fundamental.
Nós ouvimos, nós cantamos aí no refrão do Salmo responsorial de hoje: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. E o Senhor nos livra de todos os temores, de todas as angústias, de todas as dificuldades. Mas é preciso buscar essa força em Deus através de uma verdadeira vida de oração. A igreja deve estar sempre unida na oração, rezando uns pelos outros. É assim que vamos nos fortalecendo. É assim que Pedro venceu esse momento de dificuldade, quando já estava tudo pronto, tudo preparado para que ele fosse morto, martirizado para agradar os judeus. Mas o Senhor não permitiu, não era aquele ainda o momento. E ele sentiu esse livramento, ele sentiu essa ação de Deus, graças à oração da igreja. Então que nós possamos rezar, para que sejamos fortes, como Pedro, diante dessas situações. E recordando, vendo aí a grande transformação que o Senhor fez na vida de Pedro. Quem era antes Pedro? Esse pescador tão rude, tão durão, que tantas vezes falava mais aí do que devia, que foi censurado pelo Senhor. Pedro que no momento crucial, lá na sexta-feira santa, no momento da entrega do Senhor, Pedro tem medo, nega o Senhor, foge. Mas agora nós vemos Pedro sofrendo por Cristo, porque agora ele tem plena consciência de quem é Cristo na sua vida. Quando ele ainda não tinha toda essa consciência, ele fugiu, teve medo. Então olha com toda a transformação que o Senhor fez na vida de Pedro e que Ele quer fazer constantemente na vida de cada um de nós. Tirar de nós todo medo, todo receio, tudo aquilo que nos impede de servir com alegria. E aí nos Atos dos Apóstolos, nós vamos vendo o quanto que Pedro sofreu. Pedro que negou o Senhor, até mesmo lá diante de uma empregada. E Pedro que agora anuncia diante de todos a palavra de Cristo, anuncia o seu testemunho, anuncia a sua paixão e a sua ressurreição. Diante das autoridades, Pedro que fugiu é o mesmo Pedro que agora fica feliz, contente por ter a graça de sofrer por causa de Cristo. É isso que nós devemos buscar sempre na nossa oração enquanto igreja. E da mesma forma, meus irmãos, a liturgia de hoje nos mostra o testemunho de Paulo. Paulo também agora sentindo já o fim dos seus dias. Paulo está na prisão em Roma, e ele sabe que dali poucos dias será o seu martírio. O momento que ele também irá derramar o seu sangue por Cristo. E Paulo então escreve da prisão ao seu discípulo Timóteo. E nós vemos que Paulo escreve essa carta, que chamada até assim, do testamento de Paulo, sabendo que os seus dias já estão chegando ao fim. Mas Paulo não escreve com angústia, Paulo não escreve com medo, Paulo não escreve com nenhum sentimento ruim, mas pelo contrário, Paulo escreve ainda para fortalecer, para animar na fé Timóteo e toda a comunidade de fé, dando a eles o seu testemunho, mas o testemunho daquele que reconheceu na sua vida quem é Cristo. E aí nós devemos lembrar também quem era Paulo antes do seu encontro com o Senhor. Paulo foi o grande perseguidor da igreja. A primeira vez que o nome de Paulo aparece na Sagrada Escritura, lá nos Atos dos Apóstolos, é no momento em que Estevão é martirizado, o primeiro mártir da igreja. Quando Estevão é apedrejado, dizem que Saulo estava lá e aprovava tudo o que estava acontecendo. Depois os mantos de Estevão são colocados aos pés de Saulo. E aí Saulo se torna essa grande liderança aí na perseguição contra a igreja de Cristo. E no momento em que Paulo se dirigia para Damasco, com a intenção de prender todos os que ele encontrasse lá, que seguissem o caminho, que seguissem a Cristo, ele fez esse encontro com o Senhor que mudou toda a sua vida. E Paulo passou a conhecer o Cristo, a reconhecer que Ele é o Senhor, Ele é o Messias esperado, Ele é o Filho de Deus.
E aí toda a vida de Paulo se transforma. E de perseguidor da igreja, ele passa a ser o grande missionário de Cristo, fundando tantas comunidades e evangelizando, né, fortalecendo a vida da igreja através das suas cartas. E assim nós vemos a transformação que faz na vida daquele que reconhece verdadeiramente quem é Cristo na sua vida. Paulo, de perseguidor, passou a ser um perseguido por causa de Cristo. E Paulo sofre por Cristo, mas cheio de fé, de alegria, porque ele sabe em quem colocou a sua esperança. E agora então, nessa carta que nós lemos hoje, ele escreve então a Timóteo, fortalecendo a fé, sabendo que os seus dias já chegou, mas que ele tenha consciência tranquila de que ele viveu a sua missão. Né? A consciência tranquila daquele que sabe que a missão está cumprida, de que fez o que devia ter feito. E Paulo então diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, e agora só me resta receber a coroa da justiça, só me resta receber de Deus o prêmio da vida eterna, estar junto de Cristo. E por isso Paulo não teme a morte, por isso Paulo não sofre com o seu iminente martírio, mas Paulo está tranquilo, sereno, porque tem a consciência do dever cumprido. E assim, meus irmãos, é isso que nós somos chamados a viver na nossa vida. Nenhum de nós sabe qual será aí o nosso derradeiro momento aqui neste mundo, mas nós devemos estar sempre preparados para o nosso encontro com o Senhor, para que quando isso acontecer, tenhamos a mesma consciência tranquila de Paulo. Oxalá se todos nós, no fim da vida, pudéssemos dizer como Paulo, ter essa consciência de ter combatido o bom combate, completado a corrida, guardado a fé, né, de ter cumprido até o fim a missão que recebeu do Senhor. Esse é o grande exemplo que esses homens deixam hoje para nós, da missão cumprida, mas porque eles sabem quem é o Senhor. Eles sabem quem colocaram a sua esperança. Eles confiam neste Senhor que os chamou e os enviou para a missão tão maravilhosa e tão desafiadora. Então, irmãos, que nós hoje como igreja, essa igreja que não nasceu de qualquer lugar, que não foi fundada por qualquer um, mas essa igreja fundada por Cristo, construída por Ele em cima da rocha que é a fé apostólica, que é a fé de Pedro, que nós possamos então continuar firmes também essa nossa caminhada, consciência de qual é a nossa missão, de qual é o nosso papel no mundo, de fazer com que todas as pessoas cheguem ao verdadeiro conhecimento de Cristo e deem também por Ele a sua vida, através do serviço à igreja, do serviço aos seus irmãos. Então que possamos servir também com alegria. Todo cristão, aquele que realmente sabe quem é Cristo na sua vida, este serve por amor. Não importa a situação da igreja, não importa quem seja o seu bispo, quem seja o pároco, não importa os defeitos que os irmãos da comunidade possam ter, mas ele segue ali com fidelidade, porque ele sabe que serve ao Senhor e não a homens, que é preciso na nossa vida agradar a Deus e não ao mundo, assim como fizeram esses santos apóstolos. E por isso, eles são as duas grandes colunas que sustentam a igreja. Por isso a igreja celebra numa só festa esses dois grandes homens, né, que juntos deram, que cada um, né, no seu tempo, do seu modo, mas deram a sua vida por Cristo. Em Roma, né, que hoje está lá onde está o Santo Padre, confirmando na fé a todos nós, né, vivendo a missão que Cristo confiou a Pedro. Então, irmãos, peçamos todos os dias a intercessão desses grandes santos, desses grandes apóstolos do Senhor, para que nós, crescendo cada dia na consciência de que o Cristo é o Senhor, de que Ele é o Messias, Ele é o Deus conosco, nós possamos segui-lo fielmente e com coragem, testemunhá-lo sempre com a nossa vida, mesmo que tenhamos que derramar sangue para isso, né? Dispostos a dar a nossa vida por Cristo, como Pedro e Paulo deram a sua vida por Ele, principalmente como o próprio Cristo derramou na cruz
todo o seu sangue, também para a salvação de cada um de nós. E que a Virgem Maria interceda, então, por toda a igreja, essa nossa igreja una, santa, católica e apostólica, para que siga sempre firme e feliz na sua vocação de ser no mundo um sinal da presença do Cristo, que sempre nos salva, nos liberta e nos encaminha para o reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.